Meus amigos e amigas, nesses dias nós vimos uma notícia muito interessante do Vaticano, em que o Papa Francisco autorizou abrir o arquivo secreto do Vaticano sobre o Papa Pio XII para os estudiosos, especialmente os historiadores. Porque houve muita calúnia, muita mentira sobre o Papa Pio XII, que foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial, que começou lá em 1940, terminou em 1945, né? Começou lá por volta de 1938, mais ou menos, terminou em 45. E o Papa Pio XII, ele tinha sido núncio apostólico na Alemanha, na época de Hitler. Então ele conhecia muito bem Hitler, né? Então quando ele se tornou Papa, e o Hitler começou com o nazismo, invadiu, né, a França, invadiu a Itália, o Papa Pio XII sabia que ele não podia enfrentar, assim, Hitler de qualquer jeito, porque seria pior para os judeus em Roma. Então o que o Papa fez? Ele enfrentou Hitler de maneira assim inteligente. Mandou que todos os colégios católicos e, não sei, mosteiros católicos abrissem as portas e escondessem os judeus. E com isso ficou provado que o Papa Pio XII salvou mais de 800 mil judeus em Roma. Mas uma propaganda, né, muito negativa contra o Papa Pio XII, porque ele combatia o comunismo pesadamente, inventaram uma série de coisas. E eu queria aqui, exatamente nesse vídeo, mostrar isso, né? O ex-chefe da espionagem romena, né, da Romênia, que se chama Ion Mihai Pacepa, que foi chefe da espionagem romena, ele confessou recentemente que a onda de acusações ao Papa Pio XII, que começou com uma peça de teatro de Rolf Rothschild, uma peça chamada O Vigário, de 1963, e que depois culminou no livro, né, de John Cornwell, um livro chamado O Papa de Hitler, de 1999, né? Diz então o Ion Pacepa, né, que foi de cabo a rabo uma criação da KGB, ou seja, a KGB é a polícia política da Rússia comunista. Então, tanto a peça de teatro O Vigário, de Rolf Rothschild, como também o filme O Papa de Hitler, de 1999, de Don Cornwell, diz aí esse chefe da espionagem romena que foi uma criação da KGB russa, ou seja, uma propaganda russa para, né, destruir. Bom, eu quero colocar aqui uma matéria muito interessante que foi publicada no site forumlibertas.com, né, forumlibertas.com, que publicou declarações de 13 grandes líderes judeus em defesa do Papa Pio XII, acusado injustamente. É a maior prova, essas declarações desses 13 grandes judeus, de que o Papa Pio XII apoiou profundamente, defendeu profundamente a vida dos judeus em Roma. Totalmente contrário do que nós vimos antes. Essas declarações, meus irmãos, desmentem essa calúnia que foi fortemente propagada pelos adversários da Igreja Católica, sobretudo os comunistas, né? E elas começaram com a propaganda comunista nos anos 60 e se transmitiram pela nova esquerda por toda a Europa, junto com a obra financiada pela União Soviética, como já falei, O Vigário, de Rothschild, né? E nela se baseia também o filme Amém, de Costa Gavras, né? Bom, as declarações a seguir são testemunho desde 1940, né? Desde Einstein até os grandes rabinos de Bucareste, rabino da Palestina, rabino de Roma, em favor de Pio XII. Os historiadores judeus afirmam que Pio XII salvou a vida de milhares de judeus. Falou em 700 mil, 800 mil. Então eu quero mostrar aqui algumas dessas declarações desses grandes líderes judeus. A primeira delas, a Golda Meir. Quem foi Golda Meir? Golda Meir, ela foi ministra do exterior de Israel de outubro de 1958 até a morte de Pio XII, né? E ela disse o seguinte: choramos a um grande servidor da paz
que levantou sua voz pelas vítimas quando o terrível martírio se abateu sobre o nosso povo. Olha aí que elogio da Golda Meir, né, ao Papa Pio XII. Choramos a um grande servidor da paz que levantou a sua voz pelas vítimas quando o terrível martírio se abateu sobre o nosso povo. Isso ela disse quando o Papa Pio XII morreu, né? Um outro personagem judeu famosíssimo, todo mundo conhece, Dr. Albert Einstein, ele disse o seguinte: quando aconteceu a Revolução na Alemanha, olhei com confiança as universidades, pois sabia que sempre se orgulharam de sua devoção por causa da verdade, mas as universidades foram amordaçadas. Então confiei nos grandes editores dos diários que proclamavam seu amor pela liberdade, mas do mesmo modo que as universidades, também eles tiveram que se calar, sufocados em poucas semanas por Hitler. Agora, olha, nada bem o que diz o Einstein: somente a igreja permaneceu firme, em pé, para fechar o caminho às campanhas de Hitler que pretendiam suprimir a verdade. Antes eu nunca havia experimentado um interesse particular pela igreja, disse o Einstein, mas agora eu sinto pela igreja um grande afeto e admiração, porque a igreja foi a única que teve a valentia e a constância para defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Olha, meus irmãos, Albert Einstein era um judeu alemão, foi prêmio Nobel de Física, e esse testemunho ele deu na revista norte-americana Time, em 23 de dezembro de 1940. Einstein teve que fugir da Alemanha nazista e foi acolhido, né, nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Olha que elogio ele diz da igreja. Nem a universidade, nem a imprensa alemã conteve Hitler, só a igreja. Né? Ele diz: agora sinto por ela um grande afeto e admiração, porque a igreja foi a única que teve a valentia e a constância para defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Está aí. Isso foi, como diz, publicado no site, né? Se você quiser conferir, no site forumlibertas.com. Bem, outra voz importantíssima dos judeus foi de Isaac Herzog. Quem foi Isaac Herzog? Isaac Herzog foi um grande rabino da Palestina. Em 28 de fevereiro de 1944, né, tem um documento dele sobre isso, onde ele diz o seguinte: o povo de Israel nunca se esquecerá o que sua santidade Pio XII e seus ilustres delegados, inspirados pelos princípios eternos da religião, que formam os verdadeiros fundamentos da civilização verdadeira, estão fazendo por nossos desafortunados irmãos e irmãs judeus nesta hora. A mais trágica de nossa história, que é a prova viva da divina providência neste mundo. Veja, o rabino Isaac Herzog, da Palestina, tremendo elogio à igreja por defender o povo de Israel. Né? Um outro judeu, Rues Joseph Proskauer, que foi o presidente do American Jewish Committee, na marcha de conscientização de 31 de junho de 1944 em Nova York. Esse judeu, né, Rues Joseph, disse o seguinte: temos ouvido em muitas partes que o Papa, né, Pio XII foi omisso na salvação dos refugiados judeus na Itália. E sabemos de fontes que merecem confiança que esse grande Papa estendeu suas mãos poderosas e acolhedoras para ajudar os oprimidos na Hungria. Está aí, mais um testemunho não só na Itália, mas também na Hungria. Né? Um outro judeu famoso, Giuseppe Nathan, que foi comissário da União de Comunidades Israelitas Italianas, no dia 7 de setembro de 1945, né, quando a guerra tinha acabado, né, o Giuseppe Nathan disse o seguinte: dirigimos uma reverente homenagem de reconhecimento ao Sumo Pontífice Pio XII, aos religiosos e religiosas que puseram em prática as diretrizes do Santo Padre. Somente viram-nos perseguidos a irmãos e com arrojo e abnegação atuaram de forma inteligente e eficaz para socorrer-nos, sem pensar nos gravíssimos perigos a que se expunham. Olha aí, Giuseppe Nathan,
comissário da União de Comunidades Israelitas Italianas. Ok? Leo Kibovitz foi secretário-geral do World Jewish Congress, do Congresso Judeu Mundial. Ao ser recebido pelo Papa Pio XII, no dia 21 de setembro de 1945, quando a guerra tinha acabado, ela tinha acabado mais ou menos em agosto, né? Leo Kibovitz, ele disse ao Santo Padre Pio XII, em nome da união das comunidades israelitas, o mais sentido agradecimento pela obra levada a cabo pela Igreja Católica em favor do povo judeu em toda a Europa durante a guerra. Vocês estão percebendo quantos líderes judeus famosos se colocaram imediatamente após o final da guerra em defesa do Papa Pio XII? Então, infelizmente, acontecem essas coisas que a gente vê hoje também, aqueles que mentem, como era lá o homem da propaganda de Hitler, né? Para que a mentira se fosse transformando numa verdade, né? Bom, um outro judeu famoso, William Rosenwald, foi presidente do United Jewish Appeal for Refugees. Era a união dos judeus pelos refugiados, né? No dia 17 de março de 1946, isso foi citado no jornal New York Times, no dia 18 de março de 1946, William Rosenwald disse o seguinte: desejaria aproveitar esta oportunidade para render homenagem ao Papa Pio XII, por seu esforço em favor das vítimas da guerra e da opressão. Proveu ajuda aos judeus na Itália e interveio a favor dos refugiados para aliviar sua carga. Então vocês estão vendo que são inúmeras autoridades judias em defesa do Papa Pio XII. Né? Agora, uma defesa das que eu acho mais fantástica foi do judeu chamado Eugênio Zolli. Eugênio Zolli, ele escreveu um livro, Before the Dawn. Before the Dawn quer dizer antes da aurora, né? Em 1954. Né? O seu nome original era Israel Zoller. Né? Ele foi o grande rabino de Roma durante a Segunda Guerra Mundial e acabou se convertendo ao cristianismo em 1945, foi batizado com o nome de Eugênio, em honra do Papa Pio XII, que se chamava Eugênio Pacelli. Então, o Eugênio Zolli, que não se chamava Eugênio, hein? Quando foi batizado, que ele assumiu esse nome, o nome dele era Israel Zoller. Olha o que ele diz no livro dele, Before the Dawn, Antes da Aurora. Ele diz o seguinte: podem ser escritos volumes sobre as multiformes obras de socorro de Pio XII. As regras da severa clausura caíram, todas e cada uma das coisas estão a serviço da caridade. O que quer dizer com isso? Até as clausuras das irmãs se abriram para receber os judeus, em nome da caridade. Escolas, oficinas administrativas, igrejas, conventos, todos têm seus hóspedes. Como uma sentinela diante da sagrada herança da dor humana, surge o pastor angélico Pio XII. Ele viu o abismo de desgraça ao qual a humanidade se dirige. Ele mediu e prognosticou a imensão da tragédia. Ele fez de si mesmo o arauto da voz da justiça e o defensor da verdadeira paz. Aí, mais um judeu famoso, Eugênio Zolli, que deixa o seu testemunho. Mais um ainda, Pinchas Lapide. Quem foi Pinchas Lapide? Historiador judeu e cônsul de Israel em Milão, na Itália. Na sua obra, Three Popes and Jews, Três Papas e os Judeus, né, que ele publicou em Londres em 1967, ele calcula que Pio XII e a Igreja salvaram com suas intervenções 850 mil judeus. Pinchas Lapide, historiador judeu, que foi cônsul de Israel em Milão. Olha o que ele diz: em um tempo em que a força armada dominava de forma indiscriminada e o sentido moral havia caído ao nível mais baixo, Pio XII não dispunha de força alguma semelhante e pôde apelar somente à moral. Se viu obrigado a contrastar a violência do mal com mãos desnudas. Poderia ter elevado vibrantes protestos
que pareceriam inclusive insensatos, ou melhor, proceder passo a passo, em silêncio, palavras gritadas ou atos silenciosos. Pio XII escolheu os atos silenciosos e tratou de salvar o que poderia ser salvo. Está aí um historiador judeu, Pintias Lápide, diz que o Papa salvou cerca de 850 mil judeus. Mais um testemunho, Sir Martin Gilbert. Sir Martin Gilbert, né, é outro judeu que foi historiador judeu, ele era inglês, especialista no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial. Numa entrevista que ele deu no dia 2 de fevereiro de 2003, no programa In Depth, no canal de televisão C-SPAN, né? O Sir Martin Gilbert, historiador judeu inglês, ele coloca várias coisas muito interessantes. Ele fala, o mesmo Papa foi denunciado por Joseph Goebbels, que era o ministro de propaganda do governo nazista, por haver tomado a defesa dos judeus na mensagem de Natal de 1942, onde o Pio XII criticou o racismo, né, de Hitler, da raça ariana pura que ele queria, né? E diz o Martin Gilbert, Pio XII desempenhou também um papel que descrevo com alguns detalhes no resgate das 3/4 partes dos judeus de Roma. Como historiador judeu, durante muito tempo, sentia a necessidade de tornar público plenamente o fato da ajuda cristã aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e a história dos homens que estiveram implicados no salvamento, afirmou ele numa entrevista a um jornal italiano. E disse ainda que, nesse sentido, Pio XII atuou corretamente, já que sua intervenção direta teria tido consequências desastrosas nas formas de represália e intensificação da perseguição de Hitler. Excomungando Hitler, não teria conseguido mais que acrescentar a perseguição contra os católicos em sua esfera de domínio. Seria pior. Então, o Papa, no silêncio, o que ele fez? Ele tratou, né, de salvar os judeus, condena os judeus em todas as instituições da igreja, até nas clausuras. Impressionante, né? Bom, mais um testemunho que eu coloco aqui, e é o último, é de Paolo Mieri. Quem é Paolo Mieri? Periodista judeu italiano, ex-diretor do Corriere della Sera, né, jornal italiano, apresentando o livro Pio XII, Il Papa degli Ebrei, o Papa dos Hebreus, que é de Andrea Tornielli, de 6 de junho de 2001. O que diz o Paolo Mieri, esse periodista judeu italiano, né, do jornal Corriere della Sera? Ele diz, o linchamento contra Pio XII, um absurdo, vem de uma família de origem judia e tenho parentes que morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Esse Papa Pio XII e a igreja que tanto dependia dele fizeram muitíssimo pelos judeus. 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e quase 1 milhão de judeus salvos, graças à estrutura da Igreja Católica e deste Pontífice Pio XII. Veja que ele diz, 6 milhões de judeus foram mortos pelo Hitler e o Papa salvou quase 1 milhão. Um dos motivos porque este importante Papa foi crucificado, né, se deve ao fato de que tomou parte contra o universo comunista de maneira dura, forte e decisiva. Está aí o testemunho de Paolo Mieri, que era um jornalista italiano, judeu, né, do jornal Corriere della Sera, né, no ano 2001. Então, há muitos testemunhos além desse. Aqui eu deixo esses 13 testemunhos para ficar bem claro, definitivamente claro, que foi uma perseguição maldosa, caluniosa dos comunistas contra o Papa Pio XII, né, porque o Papa Pio XII enfrentou realmente, né, o nazismo, condenou o racismo nazista, né? Por isso fizeram o filme, né, a peça de teatro O Vigário contra ele, em 1963, depois fizeram o filme O Papa de Hitler, em 1999, de John Cornwell, e depois outras coisas ainda para denegrir a figura do Papa. Agora, com a abertura, né,
desse arquivo que o Vaticano tem, tudo vai ficar realmente esclarecido.